Estamos com a Lespe Conecta de hoje, fazendo uma conexão com Brasília, recebendo aqui a Michele Fernandes, doutora em ciência política. Isso mesmo, Michele? Isso, doutora em ciência política, olá. Oh, Tudo bem? bem-vinda ao nosso Lespe Obrigada. Conecta. E às vezes quando a gente fala, né, ciência política, a gente fala, meu Deus, do que a gente vai falar? Mas hoje a gente vai falar, vai começar falando de uma coisa, mas não tem jeito, a gente vai falar de política, né? E é isso que a gente faz aqui Sim. na Lespe Conecta, de um jeito mais, a gente brinca, Michele, aqui na Lespe Conecta, que a gente populariza ou tenta popularizar o tema para todo mundo ter novos conhecimentos, né? E eu li há uns tempos atrás, uns dias atrás, um artigo da Michele num jornal de grande circulação do Brasil, e que o título é Atenção Básica e o Profissional de Saúde, a ponta de lança no combate à epidemia da Covid-19. Quem não teve acesso ainda a esse link, eu já pergunto logo de cara, o que é atenção básica? Então, a atenção básica é a política de saúde, né, que vai atender a população nos seus problemas de saúde mais corriqueiros, mais cotidianos. Eu costumo dizer que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde para o cidadão. Uhum. Qualquer pequeno problema de saúde que essa pessoa vai ter, acompanhamentos ao longo da vida, né, na gestação das crianças, problemas crônicos de saúde, tudo isso, idealmente, é tratado na atenção básica em sistemas de saúde que possuem a atenção básica como um dos seus pilares, né, como um das suas estruturas de funcionamento. E é muito importante que as pessoas entendam o que é isso, porque já no próprio título, né, do artigo, a gente fala da Covid-19 no momento em que a gente está vivendo de incertezas e que aqui no Brasil a grande porta de entrada de pacientes é no SUS. Né? É onde está se acarretando muito mais pessoas por causa da demanda, e porque a gente sabe que no Brasil a gente tem muito mais gente que usa o sistema único de saúde, desculpa. Então, por isso que é importante a gente trazer à tona como que funciona isso. Hoje no Brasil a gente sabe que o SUS é um dos grandes programas, né, de sistemas de saúde, até do mundo, né? Mas me parece que nesse momento a gente precisa de uma atenção ainda mais especial. Exatamente, né? Para ficar mais palpável para quem tá vendo e escutando a gente, né? A atenção básica, ela vai ser levada à cidadania pela estratégia de saúde da família, né? Que vai estar sendo desenvolvida nas unidades básicas de saúde, né? Então, quando a gente fala de política nacional de atenção básica, a gente está falando da atuação da estratégia de saúde da família nas unidades básicas de saúde. E a gente tem unidades básicas de saúde em todo o território nacional, né? A unidade básica de saúde ela vai chegar em muitos lugares no Brasil, né? Tem uma capilaridade muito grande. E nesse momento de epidemia, isso é importante, porque as pessoas poderem aceder ao serviço de saúde mais próximo delas, faz com que elas cheguem a esse serviço de saúde com uma maior agilidade, com maior rapidez, né? Só que não Com é tão todas simples assim. É isso que eu ia te falar. Não é simples, né? Eu tô com a minha colinha aqui porque a gente pode usar colinha, é importante para a gente não errar. Você está fazendo justamente uma pesquisa sobre essa implementação da política nacional de atenção básica, para a gente não errar. Ainda não existe uma política ou ela precisa ser ampliada? Como é que é a situação nesse sentido agora? Não, existe a Política Nacional de Atenção Básica, ela já existe há bastante tempo. A minha pesquisa é especificamente para o Distrito Federal, porque no Distrito Federal, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma implementação da Estratégia de Saúde da Família, que é o que traduz a Política Nacional de Atenção Básica na prática, né? Não tão expandida como em muitos outros lugares do país, né? Isso é uma peculiaridade da própria rede de assistência do Distrito Federal. Essa política existe, ela tá implementada nos 4 cantos do país, mas, obviamente, que ela tem ainda, né, como todas as políticas públicas e como as políticas que estão por trás do SUS, ela tem as suas deficiências,
precisa ser Uhum. melhorado em muitos aspectos, né? Uhum. Enfim. Vai caminhando, né? Exatamente. Conforme as coisas vão acontecendo. E eu ainda vou puxar o fio ali pelo seu artigo. Chega um dado momento que você fala que há 4 papéis, né, que podem ser desempenhados pela atenção básica. Então, eu queria que você me falasse desse primeiro aqui que está escrito, na vigilância e prevenção do contágio. Então, é importante, para falar dos papéis especificamente, é importante a gente entender, né, por que se defende a abordagem da, da pandemia, ou o Uhum, enfrentamento à pandemia, o enfrentamento à Covid-19, também pela atenção básica. E por que eu coloco isso? Né? Porque quando a uhum, gente fala de como a saúde deve fazer sua intervenção frente à pandemia, a gente sempre está escutando em número de leitos, a gente sempre está escutando sobre profissionais que trabalham em hospitais, sobre respiradores, né? Então a gente tem a sensação de que o enfrentamento à epidemia é feito desde o âmbito hospitalar, né? uhum, E a gente esquece do papel importante da atenção básica, ou dos papéis que a atenção básica poderia desempenhar, né? E a atenção básica e os profissionais da atenção básica no enfrentamento à pandemia, né? Que uhum. são papéis que se dão antes dessa necessidade de ampliação da capacidade hospitalar, Uhum. durante essa necessidade de ampliação da capacidade hospitalar, inclusive depois, né? Depois eu digo quando a gente passa pelo pico Uhum. da pandemia, né? Eu pontuei alguns, no artigo que você citou, eu pontuei Uhum. algumas questões, 4 questões, eu com a minha, Uhum. com a minha autora Gabriela Lota, né? E elas são todas questões importantes porque elas estão muito vinculadas a uma característica fundamental da atenção básica, que é justamente essa capilaridade que eu já falei anteriormente. Né? Uhum. Nos estudos pelo mundo, por países que já enfrentaram o pico da pandemia, né, tem-se claro que a questão comunitária, esse enfrentamento comunitário, ele é fundamental para a gente enfrentar a pandemia. Né? E Uhum. aí, nada melhor do que ter à nossa disposição a estrutura capitalizada da atenção básica para fazer esse enfrentamento comunitário, né? Para fazer esse enfrentamento próximo do cidadão, próximo Uhum. desses pacientes que são assistidos pela atenção básica, pelas unidades básicas de saúde, né? O primeiro ponto que a gente coloca, né, Uhum. que bem você trouxe, é a questão de tentar mapear os casos, tentar Tá. mapear como a pandemia está acontecendo no âmbito local, né? Quando a gente fala de Uhum. Brasil, a gente pensa em vulnerabilidades, né? Em Muitas. num grande número de territórios vulneráveis. E a atenção Uhum. básica ela está presente nesses territórios vulneráveis. Então, conseguir mapear essa Uhum. disseminação do Covid-19 nesses territórios vulneráveis Nesses é locais. fundamental. É fundamental para entender como é que tá acontecendo, mas também para assistir de forma adequada a essa população. Né? Então, esse Porque seria o eu primeiro ponto. Porque eu imagino que seja a maior dificuldade de todas as regiões, você ir nos lugares mais vulneráveis e entender como a pandemia está se desenvolvendo naquele local. Eu digo isso porque eu li algumas coisas aqui falando de São Paulo e Grande São Paulo, o quanto é difícil você precisar em que momento da pandemia as comunidades estão vivendo. As comunidades, né? Enfim, as grandes comunidades aqui de São Paulo. Então, eu imagino que se torna ainda mais importante esse momento da atenção básica. Por isso, né? Eu estou dizendo isso para que quem está ouvindo, vendo a gente, entenda perfeitamente o que a gente quer dizer. Exatamente, exatamente. Você poder mapear e saber onde essas pessoas que mais precisam estão, né? E esse Uhum, é um problema real, né? Dada a pequena quantidade de testes que a gente tem no país, né? Então, assim, se a uhum, gente pudesse utilizar a atenção básica justamente para testar essa população, né? Se a gente tivesse à nossa disposição uma maior quantidade de testes e disponibilizasse essa quantidade de testes maior, inclusive na atenção básica, né?
Seria muito importante para mapear, mas também para fazer essa atenção de forma correta, né, de forma adequada para essa população. Na verdade, seria juntar o que você está falando aí, seria um trabalho em conjunto, né? Você identificar essa população que precisa ser testada, mas a gente cai nesse problema que a gente não tem testes para todo mundo e que aí é uma coisa que vai demorar talvez um tempinho para conseguir se chegar no ideal ou a gente não vai chegar nesse ideal de testagem? É muito difícil responder essa sua pergunta. O fato é que testar é fundamental para enfrentar essa epidemia, né? E as experiências ao redor do mundo estão nos mostrando isso, né? Que os países que testaram, eles conseguiram isolar o vírus de uma forma muito mais eficaz e eficiente e controlar a disseminação da epidemia pelo país, né? Mas ainda em lugares que já começaram a testar mais, a estratégia da atenção básica, ela não está sendo usada como estratégia nessa cadeia de testes. Eu trago para você o exemplo de Brasília, né? Brasília começou a testar em muito maior quantidade desde a semana passada, se eu não me engano, da última sexta-feira. Tá. Mas essa testagem ela não está sendo feita pelas unidades básicas de saúde. A gente tem postos de testagem específicos para isso, né? E muitas vezes as unidades básicas de saúde, ou alguns casos de unidade básica de saúde que eu tive conhecimento, eles não têm uma quantidade de testes suficiente para atender a população que busca essas unidades, né? Então, assim, existe um aumento do número de testes, mas essa estratégia de testagem não passa pela atenção básica, né? Isso nos mostra que a atenção básica ela não está sendo considerado um ator importante no enfrentamento da Covid-19. Michele, a gente fala muito aqui no Alesp Conecta nesses 6 meses do programa que ele existe, o quanto as políticas públicas são de suma importância para os gestores, eles terem um norte e saber que as políticas públicas servem e muito para ajudar em momentos como esse de dificuldades, né? A gente não pode esquecer disso. Sim, sim. Com certeza. E quando a gente fala de políticas públicas de saúde, é interessantíssimo essa tua colocação, porque para além da existência da política pública, a gente tem um papel importante do governo federal como coordenador da política pública, né? O coordenador das ações em saúde, né? Desde a Constituição de 88, estados e municípios eles têm muito mais autonomia, inclusive em temas de políticas públicas, mas é muito interessante observar como esse arranjo funciona para as políticas de saúde, né? Efetivamente, o Ministério da Saúde cumpre um papel muito importante nas políticas de saúde, né? Um papel de coordenação muito importante da política de saúde, de tentativa de homogeneização da implementação de políticas públicas de saúde. Claro que a gente tem matizes na implementação, mas se tenta manter algumas estruturas mínimas, né? E isso é fomentado pelo Ministério da Saúde, né? E é algo interessante de se observar nesse momento de pandemia, né? E aí eu trago essa... Oi. Então a gente vai falar desse momento que você está falando. Segura aí a sua explicação. A gente vai para o intervalo e a gente volta com essa sua resposta. Pode ser? Tá certo. Tá certo. Beleza, a gente já volta. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje. Vocês já viram que no primeiro bloco o quanto é importante se falar de políticas públicas e nesse momento de políticas públicas na área da saúde. A gente está conversando com a Michele Fernandes, ela é doutora em ciência política, falando sobre atenção básica, o que é essa atenção básica, já contou para a gente no primeiro bloco, e ela terminava o segundo bloco justamente falando da importância de órgãos como o Ministério da Saúde de num Brasil tão gigante, unir as ações, né, Michele? Para a gente finalizar esse primeiro aspecto. Isso. Eu estava começando a falar da importância disso nesse momento de pandemia, né? Nesse momento da epidemia do Covid-19 no Brasil, né? Da importância de ter o Ministério da Saúde como um órgão que trata de centralizar algumas diretivas básicas, né? E aí, especificamente, o caso da atenção básica, né?
Uhum. tratando, teria o papel, né, o Ministério da Saúde teria o papel nesse momento de trazer algumas ações mínimas, né, para a atuação da atenção básica, por exemplo. E Uhum. assim seria também nos outros níveis de atenção. Né? E a gente observa que isso não vem acontecendo. Né? A gente observa Uhum. que a gente está tendo um enfrentamento muito descentralizado. Né? É, no nível estadual, desculpa, mas também no nível municipal. Né? A gente tem algumas diretrizes dos estados para com os municípios, mas a gente também tem uma diversidade de enfrentamento dos municípios tremenda. Né? Uhum. Inclusive dentro dos próprios municípios. Dentro dos próprios municípios, a gente tem unidades de saúde enfrentando de uma forma e unidade de Uhum. saúde no bairro vizinho enfrentando de uma forma completamente diferente, né? Algumas atuando, Uhum. inclusive, no vazio normativo, né? Ou na ausência de notas técnicas por esses Uhum. governos para sua atuação. Então, faz falta, né, num momento como esse, ter um Ministério da Saúde mais forte, tratando de equalizar as ações mínimas, né, as atuações mínimas dos diferentes níveis de atenção. E a gente sente que nesse momento todo mundo precisa falar a mesma língua, independente do viés Exatamente, político, né? exatamente, exatamente. E a gente precisaria, né, ter algumas pautas mínimas de atuação, né, algumas pautas mínimas de Uhum. atuação e de preferência baseadas nas experiências de outros países. A gente já tem coisas escritas Uhum. sobre as experiências de outros países, da Itália, da própria Coreia do Sul, da Uhum. China. Então, experiências exitosas desses países. Né? A gente tem, Uhum. inclusive, relatos de experiências que não funcionaram, como é o caso da Espanha, né? Do que aconteceu com a atenção básica Sim. na Espanha e que, não, e que esteve aquém do funcionamento esperado, que prejudicou o enfrentamento ao Covid-19 naquele país, né? Então, se inspirar nos erros e Uhum. acertos. Assim, se a gente pode falar em alguma coisa que bom, né? Que bom que a pandemia chegou bem depois aqui, porque a gente já tem essas reflexões para serem feitas, e me parece que aí eu aproveito o gancho para falar desse segundo ponto, né? Que você coloca aqui, que é disseminar informações sobre a prevenção e cuidados com as comunidades, né? Usando aí linguagem e tecnologias apropriadas. Ainda falta muita informação, as pessoas ainda não sabem o que é preciso fazer, me parece que em alguns lugares do Brasil, sim. Sim, sim. Ainda há muita desinformação da real importância do que a gente está vivendo, né? Da real dimensão da crise que a gente está vivendo, né? De como fazer frente a essa epidemia que a gente vive e a gente, ao mesmo tempo, vive num mundo que é um mundo plasmado pelas fake news, né? Então, a gente tem informação, mas não informação em grande escala circulando, mas não necessariamente informação de qualidade, né? As Qualidade. unidades básicas de saúde, né, a atenção básica, ela tem um potencial de disseminar essa informação de qualidade, porque como ela está próxima do cidadão, como ela está próxima do paciente, né, das pessoas que precisam e que acedem a essas unidades de saúde, ela cria Uhum, uma rede de vínculo, né, de confiança. E, ao uhum, mesmo tempo, uma rede de diálogo com lideranças locais, né, com associações, com líderes religiosos, que são lideranças que têm uma rede de confiança com as pessoas no âmbito local grande, né? Então, tudo isso uhum. potencializa a, a que possa chegar boa informação, digamos assim, para o E, cidadão. a, e aí eu te faço uma pergunta, espero que dessa vez você fale que seja fácil responder. E aí eu te falo que essas fontes, né, de informação que as pessoas acreditam em diferentes áreas dessa comunidade, dessa sociedade, precisam também falar a mesma língua, porque se elas ouvem uma informação e depois vão até uma liderança e escutam outra, a pessoa também se Exatamente. confunde, né? Exatamente, exatamente. Então, no âmbito local, né, no que a gente poderia chamar de micro, as unidades de saúde, né, as equipes, e quando eu falo de unidade de saúde, eu sempre estou fazendo referência aos profissionais que estão atuando nessas Uhum, unidades de saúde, a equipe multidisciplinar que atua nessas unidades de saúde, eles podem ter um vínculo direto com essas lideranças locais, né, e
proporcionar informação de qualidade para para essa população, né, para esses lugares. E a gente tem experiências, como eu falei para você, nesse enfrentamento, as experiências elas são muito locais, a gente muito pontuais, a gente vai escutando. Exatamente. Eu li na semana passada uma experiência muito interessante de uma equipe de Porto Alegre, de uma equipe de unidade básica de saúde de Porto Alegre, que criou uma rádio comunitária pelo WhatsApp. Né? Eles tinham os cadastros dos usuários, os telefones dos usuários, e mandavam informativos diários para esses usuários por áudios dos profissionais de saúde pelo WhatsApp. Conseguiram uma estratégia segura para os profissionais também, né, que não podem estar se expondo, levando essa informação, né, porque se fosse numa outra situação, poderiam fazer ações na comunidade para levar essa informação, mas nesse momento de epidemia, que nos exige um isolamento social, também não é recomendável que esses profissionais se exponham nesses ambientes, nesses locais, nas próprias comunidades. Como a gente não deve se expor nas ruas. Então, esse é um meio seguro, né? Mensagens de voz. Se ajudar. Sim. No WhatsApp, que pode disseminar toda essa informação. E aí me parece uma boa ideia para o terceiro papel que você coloca aqui, né? Que é oferecer o suporte aos grupos mais vulneráveis. Isso significa tanto nas condições de saúde, que eles não tenham esse acesso facilitado, quanto no acesso à informação. É muito mais fácil alguém num grupo desse vulnerável ter o seu celular, com o seu WhatsApp, poder escutar um áudio do que ler, talvez, em algum lugar ou não. Mas já puxando essa questão, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco dessa questão da vulnerabilidade, a gente tem que pensar que essas comunidades e locais vulneráveis, não só na questão de saúde, mas na questão social também, né? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Exatamente. E levar informação também faz com que a gente diminua essa brecha, né? Essa brecha da vulnerabilidade social, né? Retomando um pouco essa questão que você falou da vulnerabilidade na saúde, né? É importante a gente ter claro que a vida continua apesar de estarmos vivendo uma pandemia, né? De estarmos no meio de uma pandemia, vivendo uma epidemia no nosso país, né? Então as mulheres grávidas continuam grávidas, os pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos continuam tendo as suas condições de saúde e eles não podem estar desassistidos, né? É fundamental que as pessoas continuem tendo acesso a esses serviços de acompanhamento, né? Da sua saúde. E, para isso, existe um desafio para os gestores, né? Um desafio que no seguinte sentido, de garantir acesso, mas garantir acesso seguro, tanto para profissionais de saúde, quanto para os próprios pacientes, né? Para as próprias pessoas que precisam acudir a esses serviços de saúde. E aí a gente vai ter o surgimento da teleconsulta e diferentes estratégias que devem ser pensadas para que essas pessoas possam aceder a serviços de saúde, mas, ao mesmo tempo, estejam seguras e não sejam contaminadas nesses serviços de saúde, né? Que também não deixe de ser uma porta de acesso das pessoas com sintomas respiratórios que podem estar com Covid-19, né? Sim, é um limite muito tênue, né? Entre uma coisa e outra, a gente tem debatido na Rede Alesp e levado para o jornal muitos especialistas em diversas áreas que sempre repetem isso. Por mais que em algum momento cirurgias eletivas, aquelas que podem ser adiadas por algum momento, nesse momento esteja acontecendo, quem é hipertenso ou quem já tem algum problema de asma, alguma coisa, precisa ficar atento também, porque tudo agora você tem que ficar atento aos seus sintomas, né? Mas é o que você falou, a vida segue, quem tá doente, já tem uma doença crônica, vai continuar sendo. Então, assim, para fechar essa conta na cabeça dos gestores também é difícil, né? Não, com certeza, é difícil, né? Seria ter uma atenção básica que possa levar informação para a cidadania, possa monitorar essas pessoas doentes no território, né? Possa não desassistir as pessoas que dependem
da assistência e, ao mesmo tempo, possa atender pacientes com Covid-19, né? Porque a gente sabe que os pacientes que vão para os hospitais, eles são pacientes que estão já mais graves, né? Mas pacientes com sintomas mais leves, eles são atendidos por essa primeira porta do SUS que eu comentei para você. Isso é verdade. Que são as unidades básicas de saúde, né? Então, garantir o atendimento a essas pessoas sintomáticas leves, ou encaminhar, inclusive, sintomáticos mais graves para os hospitais, também é papel dessas unidades, desses profissionais. E aí a gente vai entendendo, e a gente vai estar encaminhando aqui para a reta final do programa, Michele, a gente vai entendendo que nesse momento, claro que todo mundo quer continuar seu tratamento, claro que todo mundo tem o medo de contrair a Covid-19, mas a gente precisa também entender que hoje o nosso sistema de saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo, já está sobrecarregado. Então, se realmente a gente tiver essa possibilidade de não procurar um lugar por algum motivo, é o melhor. Claro, sentir uma falta de ar, aquela coisa, a gente não está falando para não ir, tem que procurar. Mas a gente tem que... É um momento delicado, né? É o que eu falei, é uma relação muito tênue entre uma coisa e outra. A linha é muito tênue, né? Porque ao mesmo tempo que a gente diz para as pessoas não procurem unidade de saúde se você estiver se sentindo muito mal, pessoas estão morrendo em casa porque tem medo de acudir às unidades de saúde, né? Com medo de ir. E morrendo de Covid-19, mas também de outras causas de morte, né? Pacientes crônicos, infartando, né? Então, é realmente uma linha muito tênue, né? É realmente uma linha muito tênue. E o Covid-19 traz situações de saúde muito novas, né? Então, os protocolos estão em constante mudança. Os gestores estão mudando os protocolos constantemente, né? Os profissionais de saúde mudam os protocolos constantemente porque a informação que eles têm sobre as doenças advindas do Covid-19 também estão sendo descobertas ao longo do tempo, né? A gente está passando pela epidemia e, ao mesmo tempo, tudo vai aparecendo para a gente, né? Então, tudo é muito novo. É verdade. Uma recomendação que a gente dava há 15 dias atrás, hoje, vamos parar para pensar, né? Por exemplo, a questão de ir para o hospital só quando você estiver com falta de ar, né? Hoje já se sabe que muitas vezes quando o paciente chega a estar com falta de ar é porque o estado clínico dele já está um pouco mais avançado. Já está agravado. Então, tudo isso está sendo repensado dia a dia. Não tem jeito, a gente... Não tem jeito, pelos pesquisadores, pelos médicos, pelos epidemiologistas, por quem pensa a política pública, quem pensa a política pública de saúde, tá pensando o tempo inteiro em como as coisas estão se dando para tentar entender esse processo, né? Para tentar entender. E a gente tentou entender aqui, quer dizer, tentou não, já conseguimos entender aqui no Alesp Conecta pelo menos um pouquinho do que é atenção básica. A gente vai ter que terminar o programa, mas já deixo um convite para uma próxima, daqui a algumas semanas você voltar e falar de alguns outros aspectos, já que tudo muda rápido. Mas te agradecendo, Michele, pela sua intervenção, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Legal, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você revê todos os nossos programas no YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa.